Olá, bem-vindos. Estamos no terceiro capítulo do livro do perdão. Haverá excluídos do perdão? Podemos sempre perguntar. Então, e em relação à maldade? Algumas pessoas não são simplesmente maldosas, são quase monstros e não deviam ser pura e simplesmente excluídas da possibilidade de serem perdoadas? Acredito sinceramente que existem atos monstruosos e malévolos, mas não acredito que aqueles que os praticam sejam monstros ou pessoas malévolas. Relegar alguém para a categoria de monstro é negar a essa pessoa a possibilidade de mudar, bem como desresponsabilizá-la pelos atos que praticou e pelo comportamento que teve. Em janeiro de 2012, em Mole, uma localidade agrícola situada na província de Limpopo, na África do Sul, um homem chamado John Coates cometeu atos de proporções monstruosas e malévolas. Na verdade, os atos por ele praticados foram de tal modo horríveis que os jornais e a própria comunidade o apelaram de "o monstro de Modimolle". Fiquei chocado com aquela história quando ali ficámos todos chocados. Alegadamente com uma arma em punho, John Coates terá forçado 3 camponeses a violarem em grupo e a mutilarem a sua mulher que o havia deixado. Em seguida, amarrou-a e obrigou-a a ouvi-lo e a vê-lo disparar sobre o filho dela e a matá-lo. John Coates alegou ter sido levado a cometer aqueles crimes horríveis por ter visto a sua mulher que o deixara com outro homem, tendo ficado cego de raiva e escolhido o caminho da vingança. Não há dúvida de que estes são atos bárbaros e infames. São atos de uma monstruosidade tal que outra coisa não seria de esperar da nossa parte senão a sua condenação. O que me abalou profundamente quando li as primeiras páginas da imprensa sobre este caso foi o facto de a justa indignação perante os alegados atos de John Coates ter levado os jornalistas a apelidá-lo de monstro. Em resposta a isto, escrevi uma carta para o jornal The Star, a qual apresentava o argumento de que, embora ele pudesse ser de facto considerado culpado de atos desumanos, hediondos e monstruosos, não era um monstro. Na verdade, ao considerá-lo um monstro, estávamos simplesmente a ilibá-lo da sua responsabilidade, porque os monstros não conseguem ser juízes morais, nem sabem distinguir o bem do mal, não podendo, por isso, ser considerados moralmente culpados nem ser vistos como moralmente imputáveis. Isto é verdade para todos aqueles que queremos classificar como monstros. Não. John Coates continua a ser um filho de Deus com capacidade para se transformar num santo. Esta minha carta chocou muita gente, mas o que é certo é que o mundo está cheio de cruéis pecadores e de criminosos de todo o género que se transformaram a eles e às suas vidas. Na tradição cristã, lembramos-nos muitas vezes da história do criminoso arrependido que foi crucificado ao lado de Jesus. Aquele homem cometera crimes puníveis com a morte. Graças ao seu arrependimento, Jesus prometeu-lhe: ainda hoje nos encontraremos no paraíso. Ele foi perdoado. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas irresponsáveis, imorais e criminosas que transformaram as suas vidas e se tornaram santos. Pedro, o discípulo que traiu uma amizade e negou conhecer Jesus, não uma, mas 3 vezes, foi perdoado e tornou-se o chefe dos apóstolos. Paulo, o violento e tenaz perseguidor dos fiéis e crentes da nova fé cristã, tornou-se o grande semeador que disseminou comunidades cristãs pelo mundo gentio. Condenemos os atos abomináveis, mas que nunca se aliene a esperança de os autores dos atos mais hediondos conseguirem ou poderem modificar-se. Em muitos sentidos, foi isso o que esteve na base do nosso processo de verdade e reconciliação. As histórias que ouvimos na Comissão para a Verdade e Reconciliação eram aterradoras e algumas até horripilantes. No entanto, também fomos testemunhas de gestos extraordinários de perdão quando o autor da agressão e a vítima se abraçaram e o fizeram em público. Nesse momento acreditamos
e agora continuo a acreditar que é possível as pessoas mudarem para melhor. É mais do que simplesmente possível. Faz parte da nossa natureza. Existe em cada um de nós. Ao pedir às pessoas de modo e modo que deixassem de chamar monstro John Coates, apelei à minha fé cristã para recorrer aos exemplos necessários. No entanto, a capacidade para separar o pecado do pecador não é uma questão de fé nem de religião, como não é o perdão. O ciclo do perdão é um ciclo universal e não sectário. Evidentemente que, segundo a nossa fé, a minha e a de Mo, o nosso modelo, o exemplo máximo do perdão é Jesus Cristo, que na cruz foi capaz de perdoar aqueles que o tinham torturado e que acabariam por matá-lo. Todavia, o perdão não está condicionado pela fé. Para algumas pessoas, a fé torna o processo mais fácil, contudo, assim como não perdoamos pelos outros, também não perdoamos por Deus. Já anteriormente lhe disse que nas mesmas circunstâncias, sob o mesmo tipo de pressão e influências, poderia ter-me tornado um Hitler ou um Coates. Desejaria sinceramente que isso não me acontecesse, mas podia bem ter acontecido. Não colocarei a ninguém um rótulo a dizer que essa pessoa não tem redenção possível, seja o que for que ela tenha feito. Aprendi que a esperança e a bondade podem por vezes surgir até da fonte mais improvável. Como já aqui vimos, o perdão não avaliza o ato. O perdão não iliba ninguém de assumir a responsabilidade pelo que fez. O perdão não apaga a responsabilidade. Não se trata de fazer vista grossa, nem tampouco de dar a outra face. Não se trata de deixar alguém safar-se, nem de se achar que um ato monstruoso não é condenável. O perdão tem unicamente que ver com a compreensão de que cada um de nós é intrinsecamente bom e intrinsecamente imperfeito. Em todas as situações desesperadas e em cada pessoa aparentemente desesperada, existe a possibilidade de ocorrer uma transformação. Portanto, quando me perguntam se o perdão está vedado a determinadas pessoas, a minha resposta é negativa. O meu coração foi milhares de vezes destroçado pela crueldade e pelo sofrimento que vi seres humanos infligirem injustamente e sem clemência uns aos outros. Ainda assim, sei e acredito que é sempre feito o apelo ao perdão e que a reconciliação é sempre possível. As minhas palavras não são nenhuma borracha mágica, capaz de apagar os danos e o sofrimento mais profundos que possamos sentir. O verdadeiro perdão não é superficial nem frívolo. É um olhar profundo e minucioso dirigido para a realidade de uma situação. É uma avaliação honesta tanto das ações como das consequências. É um diálogo que só está concluído quando termina. É um caminho tão individual como as pessoas que optam por percorrê-lo. O meu caminho pode não ser o mesmo que o teu, mas o que nos move a percorrê-lo é a mesma coisa. Todos queremos livrar-nos da dor de vivermos com o coração despedaçado e impiedoso. Queremos livrar-nos das emoções corrosivas que ameaçam consumir o amor e a alegria que existe dentro de nós. Queremos curar a parte do nosso íntimo que está ferida. Seria maravilhoso se vivêssemos num mundo onde não houvesse ofensa, sofrimento, violência ou crueldade. Sem dúvida que não vivi num mundo assim, mas acredito piamente que isso seria possível. Ele só pode estar se nele dir-nos-á. Mas isto não é uma crença bizarra de um homem de idade avançada. Sei no mais fundo de mim que a paz é possível. Sei que ela é possível na sua vida e sei que ela é possível na minha. Sei que ela é possível para os nossos filhos, para os nossos netos e para as gerações que se lhes seguirem. Todavia, também sei que essa paz só será possível se começar por cada um de nós. A paz é construída com cada gesto de perdão, seja ele pequeno ou grande. Não podemos percorrer o caminho dos 4 passos nem com a vergonha, nem em silêncio. Afinal, o primeiro passo a dar nesse caminho é contarmos as nossas histórias. O processo não é silencioso, embora também nem sempre seja agradável. Apela a uma vulnerabilidade que, no mínimo, pode ser desconfortável. Exigirá bastante de ti, por vezes mais do que aquilo que julgas conseguir dar. No entanto, a liberdade e os dons que lhe serão concedidos serão desmedidos. Convidamos-te a falar das tuas mágoas e a acreditar que não será pedido nada que não consigas dar. No final, o perdão acaba sempre por compensar. Para atingir esse objetivo,
Tens de te colocar no princípio, tens de dar o primeiro passo. O primeiro passo será contar a tua verdade. Começaremos por contar a história. Antes, porém, façamos uma pausa para ouvirmos o que nos diz o nosso íntimo. Cheguei aqui ao fim do terceiro